Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Aê, começamos mais um programa cheio de novidade, notícia boa pra você. E aí, como foi o seu dia, hein? Como foi a sua segundona? Me conta, o que fez de bom ontem, hein? Escreve aí pra mim que eu quero saber, viu? Bom, você já parou pra pensar quantos livros você consegue ler aí ao longo do seu ano? E esse ano, já leu quantos livros, hein? Será que os livros nos trazem aí bons benefícios? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Vamos falar sobre a biblioterapia. É isso mesmo. E você já parou para pensar o porquê que às vezes você sonha tanto com uma promoção, né? De um bom emprego. Enfim, isso não acontece. E você também às vezes não consegue se abrir para uma nova relação amorosa. Não é verdade? Já parou para pensar? Gente, tudo isso tem um porquê, viu? Tem uma chavinha ali que a gente consegue trabalhar de acordo com os nossos pensamentos. Nós vamos bater um papo aí com um psicólogo que defende a metodologia da terapia cognitiva, um método que organiza os nossos pensamentos e trabalha para combater aí as nossas doenças mentais, tá? O programa tá imperdível e, claro, hoje temos também mais uma candidata para o concurso de maquiagem para o Halloween. A última candidata de hoje, viu? Daqui a um pouquinho eu mostro para vocês. Então, ó, vem comigo que o Universo Mais está começando! Ah, gente, é isso aí. Então vamos começar, né? Já apresentando essas gatas que estão aqui hoje comigo. A Laísa Magalhães. Laísa, eu tô com seu nome, hein? Apresente, por favor, a sua convidada. Bom, a minha convidada é um boneco dos Jogos Mortais. Hoje a gente vai aterrorizar vocês. Muito bem, qual que é o nome dela? É a Ianca. É a Ianca. Ela é maquiadora. Sim. Ela é muito boa em maquiagem artística. Que legal. Tá preparada, Laísa? Preparadíssima? Tudo pronto aí pra gente começar? Então eu quero reforçar que você tem aí ao longo do programa para finalizar essa maquiagem. Ela que já veio hoje com a pele já toda preparada, né? A pele pronta, agora vai dar uma incrementada aí. Vamos ver o que ela vai aprontar. E você que quer continuar participando aí nas redes sociais, ou então mandar o seu voto, ou a sua torcida lá pelo telefone da nossa produção, aproveite que hoje é o último dia para votar, viu? Para mandar o seu alôzinho. Vale lembrar também que esses votos, aliás, desde a semana passada, muita gente vem mandando o seu voto, a sua maquiagem preferida. Vale lembrar, gente, que é só para mostrar uma popularidade, fazer uma interação com vocês, porque quinta-feira tem uma convidada aqui especial que vai, ó, escolher a maquiagem, a melhor maquiagem, tá joia? Então agora é com vocês. Boa sorte! Obrigada. Então vem comigo, porque agora eu vou chamar essas lindezas que amam leitura assim como eu. Eu, assim, não leio tantos livros ao longo do ano, claro, mas é por falta de tempo. Às vezes você acaba se distraindo, eu leio uma pagininha e dá aquele sono, né? Mas eu juro que eu gosto e tô sempre me empenhando para ler um pouquinho cada vez mais, tá? Eu recebo agora, deixa eu falar o nomezinho delas aqui, olha. É a Cidinha Pardini e uma Rosa dos Santos para falarem sobre o benefício de uma boa leitura. Vamos falar sobre a biblioterapia. Incrível, hein? Vamos conhecer. Vem pra cá, meninas. Cidinha, tudo bem? Ilma? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos sentar, por favor. Cidinha, obrigada, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Pode pegar os seus livros aí, ficar à vontade. Eu coloquei no cantinho porque dá pra gente falar um pouquinho deles, né, Cidinha? Sim. O microfone tá ligadinho. Deixa bem pertinho, tá bom? Para que todo mundo participe aí, né?
Ô, Cidinha, você é biblioterapeuta. Sim. É a primeira pessoa que eu conheço, viu, como biblioterapeuta. Achei incrível. Achei uma profissão, assim, muito interessante para a gente poder soltar aos ventos aí, para que as pessoas conheçam, hein? É encantadora essa profissão, porque você trabalha com acolhimento, né? Você trabalha com afeto, um cuidado com o ser humano, através da leitura selecionada para cada caso. Sim. Você é apaixonada por livros desde pequena? Sou. Porque só pode, não? Sim, sou. Desde pequena, o meu contato foi muito grande com leitura. Sim, sempre. sim. E depois, no decorrer do tempo, o livro sempre me acompanhou na mesa de trabalho, sempre oferecendo uma leitura para quem viesse conversar um pouquinho. Foi se apaixonando. Fui me apaixonando até o dia que eu me deparei com o termo biblioterapia. Eu já era bibliotecária formada nessa época, né? Mas eu não tinha tido contato com a biblioterapia. Olha que interessante. E a partir daí eu comecei a estudar e ver as raízes da biblioterapia, ver o potencial terapêutico da leitura, e isso vem me acompanhando até agora. Sim. E a gente sabe que existe aí, né, diversos tipos de terapia, não? Sim. E agora uma terapia através dos livros, de uma boa leitura, é muito interessante. É um outro segmento que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem. Só o fato de você ter um livro na sua cabeceira e todos os dias ler um pedacinho, já está trazendo um benefício pra gente, Cidinha? Claro, sempre, porque você se coloca em contato com as ideias do autor daquele texto. Tá. E a partir do momento que você se insere no contexto do texto, você mergulha naquela paisagem do livro. Você viaja muito longe, sem sair de casa, né? Então você nunca está só. Mário Quintana diz que o livro te dá a dupla delícia de poder estar só e ao mesmo tempo acompanhada. É verdade. Uau! Chique isso, hein? É muito legal. É muito bom mesmo. É um momento que você se isola um pouco, desliga todo, né, todo aquele barulho que às vezes está naquele ambiente. Se liga e fala, não, agora é um momento, o momento é todo meu, né? Sim. E entra para aquela história, né? Isso é muito importante, não, Cidinha? Faz a gente viajar e também criar um senso crítico, não? Sim, porque na verdade, através da biblioterapia, você vai dando qualidade aos seus pensamentos. A tua reflexão vai se tornando cada vez mais apurada. E você dando qualidade aos pensamentos, você dá qualidade aos pensamentos. Aí você melhora as tuas palavras, que melhora as tuas atitudes. Sim. E aí você melhora tudo ao teu redor. Sim. Né? Muita gente acredita que uma boa leitura te auxilia aí para ter uma boa grafia, te auxilia a produzir bons textos, mas vai muito além disso, né? Auxilia numa boa criatividade, por exemplo, não? Sim, é muito além, porque a leitura, se ela te toca, ela te transforma, porque você se abre para novas possibilidades, né? Existem aí os conceitos biblioterapêuticos, que você tem algumas coisas, tem que existir para que a leitura seja biblioterapêutica. São componentes biblioterapêuticos. Nele, por exemplo, acontece a catarse, né? Se você tem um choro, um riso, uma gargalhada que veio pelo texto que você leu, é um dos componentes que já faz com que você cumpra aquele objetivo. Mexeu com você, você se identificou. Olha que incrível. Na identificação, você faz uma introjeção e uma projeção, de fora para dentro e de dentro para fora. E você faz uma introspecção, que é a reflexão. E à medida que você faz essa reflexão, você consegue enxergar nova possibilidade. Às vezes, aí você vai ver que outros têm as mesmas situações que você. Claro, com certeza. E novas maneiras que elas encontraram. Entendi. Ô, Cidinha, aonde começa a biblioterapia? Em que momento você acredita que uma pessoa pode te procurar?
para buscar melhoras? Eu vou até citar o caso da Ilma, né, que me acompanha. Sim, quero bater um papo com ela também, daqui a pouquinho. A Ilma é uma leitora, assim, nada acontece por acaso. Eu a conhecia de vista e resolvi fazer um convite, uma das palestras que eu dei. E ela foi, o título era Onde Mora a Felicidade, o título da palestra. Só que lá eu falava que a biblioterapia te leva à felicidade. E ela se deparou com o termo pela primeira vez. E aí ela me procurou, porque dizendo que ela gosta muito de ler, ela tem inclusive vontade de escrever um texto. E a partir daí você faz um diagnóstico da pessoa, tá, para selecionar tipos de leituras com as quais ela possa se identificar, né? Então pode ser um caso simples, um caso leve, eu gosto de ler, como pode ser alguém que venha, estou com depressão, estou angustiada, sinto muito medo, e a leitura te leva a desatar esses nós. Sim, deixa eu conversar um pouquinho com a Ilma agora. A Ilma Rosa dos Santos Silva. Ilma, também acredito que sempre tenha sido apaixonada aí por livros. Sim, isso. Sempre gostei muito de ler. Eu estava me lembrando, assim, a partir dos meus 7 anos, né, que eu aprendi a ler. Então, eu sempre gostava de estar lendo as lições mais para frente, né? Sim. E sempre gostei muito, muito de estar lendo. E assim, o livro, para mim, tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ler. Mas, às vezes, uma capa, uma frase chama a atenção. E da Cidinha, ela me chamou para palestra e eu fiquei, assim, curiosa. Não foi nem tanto, assim, assim, né, onde mora a felicidade, né? Que é a grande busca nossa, né, é encontrar a felicidade. Sim, mas interna, né? Mas eu tá fiquei intrigada porque ela me convidou, né? Sem eu conhecer, assim, sem conhecê-la, e ela também não me conhecendo, porque ela lá pelo Facebook. E quando eu fui lá na palestra dela, que ela começou a falar os temas e mostrando aqueles livros, e eu, como gosto, né? Se interessou. Me interessei. E quando ela falou da biblioterapia, falei assim, nossa, biblioterapia, nunca ouvi falar, o que é isso, né? Porque a gente... Aí ela foi explicando o que é, e aí ela falou do cantinho que ela tem da biblioterapia. Sim. E aí eu me interessei, eu falei, eu quero conhecer, porque eu sou muito curiosa, gosto muito de estar aprendendo, né? E gosto muito de ler. Então eu falei, eu acho que agora eu encontrei... Livros. Não, eu sempre li, sempre, né? Mas eu falei, agora eu encontrei uma direção, porque às vezes você precisa dar uma palavra para uma pessoa. E aí eu lembro de uma frase de um livro que eu li. Olha, é verdade. Né? Às vezes você quer escrever alguma coisa, né? Você vai como? Aquele livro vai te dar a inspiração, sabe, a imaginação. Exato. E eu gosto muito do livro porque, assim, você pode riscar o livro, você pode dobrar. É seu, né? Você pode, aquela parte que você mais gosta, você pode até copiar, ser um lema para você de vida, né? Então, assim, para mim foi muito bom. Parece que eu me encontrei comigo mesma. Sim. E você viu melhoras, por exemplo, no seu comportamento ou em atitudes ali no seu meio social? Ah, sim, porque eu até brinco, né? Por isso que a Cidinha acabou me encontrando, porque eu brinco no Facebook que eu sou a Mulher Maravilha. Porque eu sou mãe, né? Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou profissional, eu lido com pessoas no meu dia a dia. E aonde eu busco, né, esse equilíbrio? Como que eu faço para lidar com toda essa realidade que eu vivo? Sim. Através dos livros. E quando eu fui lá na biblioterapia, né? Um dos livros que a Cidinha me indicou, que eu até quero falar, que eu falei para ela assim, que esse compartilhar. É um livro de cabeceira, né? Que eu falo assim, que é esse aqui, ó, Olhar Acima do Horizonte. Aprendendo com as coisas simples da vida. Sim, o título já é bem chamativo, né? Olhar acima do horizonte, né? Ou seja, sempre procurar ver além do que está ali à nossa vista. Seria isso, né? Imagina além disso. É algo semelhante, não, Cidinha? É uma viagem, né? Valorizar as pequenas coisas que estão na nossa frente no dia a dia e muitas vezes nós não percebemos. Sim, né? Observar os detalhes.
E aqui ainda fala, ó, aprendendo com as coisas simples da vida. Ah lá. E aí, o que a biblioterapia me trouxe? Eu aceitar, né? Tem até um livro aqui que depois ela me deu, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ah, eu achei ótimo também, porque a gente sempre se cobra muito, né? Eu sou muito assim. Eu acho que eu sofro também por antecipação, eu sofro por conta dessa cobrança mesmo, de tentar sempre querer fazer o melhor, né, de si ou também para os outros. Isso não nem sempre é positivo, não é, Cidinha? Sim, o Augusto Cury diz que ele nomeia como a síndrome do pensamento acelerado. Que você vive sempre se antecipando àquilo que possa vir. E com isso você sofre bastante. Ele ensina uma técnica DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Quer dizer, esses pensamentos antecipatórios que vêm, Sim. duvide deles, né? Por que eu tenho que ficar com você aqui na minha cabeça? Sim. Critique eles, né? Nesse momento, não, ou o que você está querendo me mostrar com isso? E determina, faça uma escolha, determina como viver com esses pensamentos antecipatórios, que muitas vezes nada aconteceu e você já está perturbada com alguns pensamentos que estão te preocupando, né? Isso. Vamos mostrar na prática. Você trouxe aí alguns livros, né? Até para o pessoal que está nos acompanhando, mostrar na prática que através de diversos tipos de livros, né? Um livro aí de aventura, um livro infantil, uma linguagem mais infantil, é possível passar alguma mensagem ou ensinamento para a pessoa que busca melhoras aí no comportamento ou no autoconhecimento, né? É verdade. Quando a gente fala assim com o adulto, nos sentimentos, afetos, quando você vai falar do medo, da raiva, isso é inerente a todo ser humano. Mas as pessoas, às vezes, têm até medo que você saiba que ele tem medo. Sim. Então é uma dificuldade chegar. Se você vai com uma história do medo, se você vai com algo que fale do choro. Que confronta, então, né? Que na verdade é uma história, vamos supor, infanto-juvenil, como a Bilica Chorona. Sim. É uma menina que chorava muito. Ela chorava porque ela não sabia expressar em palavras o que ela queria. Só que a mãe já entendia cada choro dela. Qual era o pedido que ela fazia nesse choro? Ela só que não se aceitava. Ela não sabia expressar em palavras. Até que um dia ela descobre que... Ela pensava, será que adulto chora? Ela ouve um choro, entendida de choro que é. Sim. Ela falou, imagino que esteja acontecendo. Era a mãe chorando. Ah lá. Então ela foi logo dar aconchego para a mãe. E ela descobriu que não precisa ficar chorando por tudo. A mãe dela também chorava, só que ela guardava as lágrimas em pote. E só quando transbordava é que ela chorava. Então não precisa ficar chorando o tempo todo. Sim, ela tinha um autocontrole, né? Um autocontrole. E que mais temos aí? Tem o menino Nito, que sabe aquilo, o homem não chora, você vai engolir seu choro. Vamos mostrar para eles também. O menino Nito. Esses livros eles são ricos em paisagens. Sim. O menino Nito, ele chorava por tudo, sempre, a vida inteira. À medida que ia crescendo, mais ele chorava. Até que um dia o pai dele chamou ele e disse, olha, você vai parar de chorar. Homem não chora, você tá mocinho. Você engula os seus choros. E ele foi parando de chorar, até o dia que ele se machucou e nem assim ele chorou. Então houve uma preocupação com a família. O que está acontecendo com esse menino? Ele está adoecendo. E quando chamaram o médico e contaram, o médico já logo imaginou que tinham pedido para ele engolir os choros. E aí falou, venha cá, menino, você vai desachorar, choro por choro, engolido até o momento, e você vai se curar. E aí houve uma interação com os pais, um entendimento de que ele podia chorar, só que não precisava chorar por tudo. E que homem pode chorar é o mesmo caso do anterior, né? Do anterior, ou seja, só que tem o menino e a menina. Sim. Isso. O que mais temos aí? Tem do Ernesto, tem muitos livros interessantes. Esse daqui, o Ernesto era aquela pessoa esquisita. Que assim, todo mundo fala isso pro Ernesto. Né? Fala que ele é feio, fala que ele é burro, fala que ele... E às vezes isso na vida é uma história que nos acompanha.
né? Então tem um fim interessante aqui. É pro legal Ernesto. porque o Ernesto, ele critica bastante o bullying, né? Isso. A prática do bullying, A prática, né? Então na verdade, dá um certo conforto ou uma compreensão melhor, né? Tanto para a pessoa que pratica o bullying, quanto também para quem comete o bullying, eu né? falo que o bom da literatura é que todo ponto de vista tem o ponto e tem a vista. A gente consegue Sim. fazer uma grande viagem com É. o teu ponto de vista, o meu ponto de vista. Por exemplo, Claro. vou pegar um gancho, esse livro aqui, ó, A Árvore Generosa. Árvore generosa. Quando olha lá. você vê o título, que lindo, A Árvore Deixa Generosa. eu dar uma olhadinha, é lindo, né? Só que, ao ler a primeira vez, eu não posso com esse livro no asilo, porque é uma relação da árvore com o menino. Esse menino brincava com as folhas da árvore, subia na árvore, e ele foi crescendo, ele fazia os brinquedos dele com os produtos da árvore. Certo. E à medida que foi crescendo, ele voltava na árvore e, precisava de dinheiro para tal coisa. Você tem? A árvore não tem dinheiro, mas leva minhas maçãs, venda, e você lá, vai ter dinheiro para o que você quer. Volta daqui um tempo, eu quero um barco, eu não tenho, mas dinheiro para você comprar, mas leve meus galhos. Construa o seu barco e vá passear. Até que ele ficou velho e sempre voltando, chegou na fase idosa, e ele chegou. A árvore falou, não tem mais nada para te oferecer, mas senta aqui e descansa, estou no toco. E o toco pode te dar aconchego. Então eu pensei, não posso ir com esse livro. Muitas vezes tem pessoas que dão tudo o que tem, de repente ela chega no Sim. momento da vida Que não tem mais nada, né? e que nem recebe um abraço de gratidão. Então você tem que pensar muito O tipo quando de você- livro o tipo para de indicar leitura para que determinado caso. porque assim como o medicamento, na verdade o livro é como um medicamento, né? A capa é a cápsula e a substância está no texto. É isso mesmo. Né? E você tem que tomar cuidado, você tem que ver se você prefere com doses homeopáticas ou alopáticas. Bom. Né? Então, É a verdade. dose errada pode causar um dano grande. Mas ler demais não vai ter. Não vai ter nenhum dano. Ler eu demais não, tem acredito. que ser a leitura A certa leitura para a pessoa certa. Eu acho até que assim, né, como ler um livro é um mistério, né, o que tem lá dentro é um mistério, quando a pessoa já tem um senso crítico apurado, né, já tem uma boa formação, é muito bom que ela se depare com temas polêmicos que fortalece ainda mais, né, o senso crítico dela e o Sim. posicionamento diante de um determinado assunto na sociedade, ou na política, ou dentro de casa. Não é, Cidinha? Sim, É igual importante. quando você vai falar da morte, por exemplo, antes de partir. A Bronnie É um Ware- tema tão pesado, né? Mas pode se tornar mais leve. Porque ela falar fala, da morte. antes de partir, os 5 principais arrependimentos que uma pessoa tem antes de morrer. Foi uma cuidadora, ela passou com algumas pessoas em fase terminal, Aham. e ela viu que o que é que a única coisa que a pessoa se arrepende é de não ter sido ela mesma, é de ter trabalhado tanto, é de não ter feito uma visita quando ela sentiu vontade de fazer. São de coisas simples da vida. Olha, Né? Então, é uma reflexão, né? Você consegue promover uma reflexão isso. com essas pessoas que buscam a biblioterapia? Isso, é exatamente isso, porque na contação você conta uma história. Na narração você narra essa história. Na biblioterapia você interpreta a história. Vamos supor, eu tenho uma boneca lá que ela é Chapeuzinho Vermelho, é 3 em 1. Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha e o Lobo Mau. Sim. Eu não vou contar para você a história do Chapeuzinho Vermelho. claro. Nós vamos interpretar quantas vezes podemos ter feito esse papel ou esse ou aquele na nossa vida. É Então a verdade, biblioterapia faz isso, como você te leva para refletir, para dar qualidade nos pensamentos. Maravilha. Adorei demais. É um assunto que, se deixar, dá pra gente... Se a gente tivesse tempo, né, Cidinho? Dava pra Verdade. estender ainda mais. Você trouxe muitos livros aqui. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente, né, traz mais temas pra gente estar falando sobre esse trabalho.
Mas parabéns por essa proposta, né? Obrigada. Muito inspiradora. E eu me sinto muito feliz em estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Que bom. E tomara que, olha, a gente tenha levantado uma bandeira aí para que as pessoas leem mais, porque está precisando. Sim, sim. Né? Ler é bom demais sempre, né? Te leva por lugares que você pode não ir na tua realidade do dia a dia e você consegue entrar em outros mundos, em pensamentos, Sim. através da leitura. Sim. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, Ilma, obrigada, viu? Por nada. Por ter vindo, nos acompanhar, dado o seu depoimento aqui pra gente, viu? Menina, sucesso. Obrigada. Tá Obrigada. joia? Gente, eu vou para um break rapidinho. Fica aí comigo, tá? Volto já já. Aê, gente! E aí, gostaram da entrevista sobre leitura? Eu gostei bastante, viu? Você costuma ler bastante também? Bom, deixa eu dar um alôzinho pro pessoal que vai sempre lá para Vila Copos comprar uma série de apetrechos aí para sua festa. Agora, semana de Halloween, Dia das Bruxas, com certeza a Vila Copos está preparada para atender você e toda a sua família. E olha, para todo tipo de festa, não é só Halloween não, viu? Aniversário, essas festas temáticas, vá até a Vila Copos, que com certeza você vai se perder lá com tamanha variedade de produtos, viu? Fica lá no coração da Vila Xavier, Vila Copos, porque a vida é uma festa. Agora, você já parou para pensar o porquê você não consegue aquela tão sonhada promoção, hein, gente? Fica lá se perguntando, ou então esqueceu uma grande frustração. Estudos mostram, gente, que a terapia cognitiva organiza os nossos pensamentos, e nos auxilia a combater esses bloqueios mentais ou diversas doenças mentais, tá? Eu converso agora com o psicólogo Iago Bastos. Vem pra cá, Iago. Tudo bem? Joia? Joia, tudo bem, Joia? Muito prazer. Conhecia você só por trás das câmeras ali, né? Atrás da Sim, produção. foi uma oportunidade hoje de vir ver você de perto, né? prazer, Só o WhatsApp, é só o verdade. telefone, né? Então, Um prazer. Vamos oportunidade sentar, essa. por favor. Obrigado. Você trabalha então com essa terapia cognitiva desde sempre? Desde Ou você foi sempre. descobrindo essa teoria? Desde sempre. Na verdade, na faculdade, a gente tem acesso a uma série de metodologias, né, de trabalho. Então, às vezes a gente vê na televisão muito falando sobre psicologia, a gente vai falar de Freud, a gente vai falar desse pessoal que lá de quando nasceu Sim. a psicologia. E uma Sim. coisa que as pessoas não sabem é que existem muitos métodos de trabalho, né? Então, assim, quando a gente vai estudando eles, a gente vai começando a perceber o quanto de resultado cada um dá e, consequentemente, vai se identificando. E aí, com os resultados que foram extraordinários que eu acompanhei na terapia cognitiva comportamental, foi o que eu comecei a me dedicar muito mesmo. Entendi. E foi se identificando, de repente? A gente vai se identificando com o método, né? E aí a gente começa a se especializar nele, a gente começa a atender casos baseados nessa linha de pensamento, né? Então, cada metodologia de trabalho, a gente costuma dizer que ela vai arrumar um caminho para chegar no mesmo objetivo. E a diferença é o meio que nós vamos escolher que vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente e que vai garantir que esse resultado seja bom para o paciente. Sim. Ô Iago, durante a nossa vida a gente observa aí que existem problemas que com o passar do tempo ele está sempre ali, né? Você não consegue resolver aquilo. Entra ano e sai ano e fica aquilo mal resolvido. Como combater isso? Exatamente. E é muito legal essa pergunta, porque às vezes as pessoas chegam para mim no consultório e falam assim: nossa, eu não dou certo com um homem, eu arrumo um homem que me faz mal, que me trata mal, que me desvaloriza, ou eu só tenho chefe que me trata mal, eu só tenho funcionário que me prejudica, e aí não adianta mais investir em ninguém. Olha só, e a pessoa acha que o problema está com ela. E o problema está com ela, né? Olha então, só. assim, é como se basicamente essas pessoas atraíssem esse tipo de pessoa que em algum momento vai fazer mal para ela, né? E a psicologia cognitiva ela explica que existem tipos de pensamentos que são mais profundos e que ficam enraizados em nós. E aí isso a gente vai chamar de crença central.
A crença central, ela seria um tipo de pensamento que a gente vai ter em torno de 1, 2, no máximo 3 aí, que vão governar todas as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa e o que a gente sente. Então, aquele ditado que o pensamento atrai, é verdade? Na verdade... É verdadeiro? Eu tenho um pouco de receio com essa afirmação, né? Porque senão a gente vai entrar numa linha de que vamos projetar para o universo vai devolver. Né? É então, porque há quem defenda isso, viu, gente? Eu não defendo isso. Você não defende isso? Não defendo isso. Muito pelo contrário. Eu defendo que nós vamos ter pensamentos e esses pensamentos vai fazer a gente se comportar de uma forma. Tá? E o nosso comportamento é que vai atrair as pessoas para nós. É o comportamento. As nossas atitudes. Tá. Então, por exemplo, quando a mulher ela fala para nós, eu tenho um caso de uma paciente extraordinário resultado, ela sempre se queixava de homens que a maltratava, que fazia ela cuidar das coisas de casa, tudo sozinha, cuidar de filho e tudo mais. E quando divorciou, o cara não pagava pensão, não deixava ela poder seguir a vida dela, namorar, então. E aí a gente vai observando que na história de vida, ela sempre se relacionou com homens do mesmo tipo. E o primeiro homem... O mesmo perfil? O mesmo perfil de homem. Olha só. Né? Ela sempre buscou aquele sempre perfil buscou e não aquele se deu perfil. conta isso. E aí, exatamente, essa palavra ela vai caber muito bem. Então, assim, ela foi em busca dessas pessoas, tá? Por incrível que pareça. Às vezes a gente vai em busca das pessoas que vão nos fazer mal. Mas sabe por quê? É porque a gente está tão acostumado que as pessoas nos machuquem, que quando chega alguém para fazer bem para nós, a gente repele essas pessoas. A gente tende a se identificar mais com aquelas pessoas que nós já estamos acostumados. Na verdade, a gente entende que a pessoa tá entrando novamente numa roubada, né? Ao invés dela tá indo em busca de se livrar dessa pessoa, enfim, ela acaba indiretamente, inconscientemente, em busca de uma pessoa que traz as mesmas características e vai vir com os mesmos problemas. Que vem com os mesmos problemas. Então, o pensamento vai fazer com que ela esteja sempre no papel da pessoa que vai ser agredida, né? O papel que a coloque como alguém vulnerável. E as pessoas vulneráveis, elas quando estão se expondo ali no meio social, elas consequentemente vão atrair pessoas que vão fazer algum uso dessa vulnerabilidade. E aí é onde entra o agressor. Olha só. Então assim, ou seja, ela vai estar sinalizando para o ambiente, olha, eu sou vulnerável. Olha, eu não faço nada se você gritar comigo. Olha, eu não vou fazer nada se você me trair, se você me maltratar. E aí o perfil de pessoas que vai atrás dela é esse. É esse. Né? Ô, Iago, isso me lembra muito também caso de mulheres que estão sempre presas ao passado, ao relacionamento do passado, sempre ao ex, né? A vida passa, entra ano e sai ano, e estão sempre muito presas a um relacionamento que foi ruim para elas. Eu falo elas porque o meu meio é mais, né, entre as mulheres, a gente conversa com muitas amigas, então a gente acompanha muitas histórias, né? Talvez no mundo masculino, talvez isso aconteça também, eu acredito. Mas isso a gente tem que pensar que é a mesma linha de raciocínio? Ela segue uma linha muito parecida aí, né? Muitas vezes é a mesma linha, mas na minha experiência profissional eu tenho visto que quando essa pessoa que se coloca ali no papel da pessoa que vai ser vítima, uma pessoa que ela vai se frustrar de alguma forma no relacionamento e uma hora esse relacionamento termina, quando ela começa a se expor de novo ao meio social e ela não encontra uma figura que venha a ocupar esse estado de vacância, aquele espaço, a última pessoa que ela teve acesso foi o ex. Sim. Não é? Então assim, eu não estou encontrando mais ninguém, então o que eu conheço era ele, então, né, vou estar disponível para ele, vou procurá-lo de alguma forma para que ele volte a ficar comigo. Mas existe um trabalho para que isso não aconteça? Sim. Para que você mostre para sua paciente, olha, pare de pensar, né? Toca a vida para frente de forma mais prazerosa. E seja feliz. E uma coisa muito legal que quando a gente fala assim para as pessoas, olha, pare de pensar isso, fica feliz, né? Não fica triste, se anime. Essa é uma coisa muito frustrante para quem ouve muitas vezes, porque quando você vê uma pessoa que está muito deprimida e você fala para ela assim, olha, fica feliz, né? Como se fosse estralar o dedo e virar a chave da pessoa. Isso.
Porque, na verdade, esses casos acabam chegando a uma depressão. Eles acabam, muitas vezes, adoecendo o paciente não só pela depressão. Tá? Olha Não posso só. generalizar Sim. que todos esses casos vão levar a uma patologia. Mas posso dizer com tranquilidade que nem sempre é a depressão. Às vezes a pessoa ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, algum tipo de fobia, Olha só. né, por causa dessa vivência. E as doenças, a gente vai ver que ela tem dois motivos de acontecer. Quando ele é de dentro para fora, quando existe alguma coisa interna da pessoa, alguma coisa biológica, né, genética, que vai fazer ela desenvolver. Ou quando é de fora para dentro. Então eu desenvolvo uma ansiedade porque o ambiente que eu estou vivendo, que eu trabalho, que eu estudo, ele é muito estressor, ele me exige muito. Isso faz eu estar sempre ligado no 220 e aí eu adoeço. Né? Então ele tem esses dois motivos. No sentido de relacionamento, é esse de fora para dentro. Né? Tá. Então ali eu tô sendo sempre coagido, tô sendo sempre colocado para baixo, tem sempre alguém me denegrindo, alguém fazendo eu me sentir triste, me sentir mal, me desvalorizar. Sim, E aí a chega. gente pode acabar indo nessa linha de pensamentos depressivos. Sim. Ô, Iago, pra gente sair um pouco, né, nessa linha de relacionamentos e falar um pouco do âmbito profissional, né? Muita gente busca chegar aí muito longe na sua carreira, né? Todo mundo tem um sonho, uma meta e às vezes se perde ao longo da vida, não é verdade? Isso também causa uma depressão, uma frustração, né? Como você trabalhar, né, o seu pensamento para que você consiga essa promoção? Sim, sim. A gente segue uma linha de raciocínio que eu gosto de dizer que é a metodologia RIC, né? Que é o reconhecer, identificar e corrigir. Sim. Então, é um passo a passo mesmo, né? RIC, reconhecer, identificar e corrigir. Então, o primeiro momento é a pessoa identificar qual que é o pensamento que está a limitando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre as crenças centrais, os pensamentos mais profundos, a gente tem que entender qual que é a linha de raciocínio que eles seguem. Então, a gente vê pessoas que têm pensamentos que é de eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou vulnerável, não é? Eu não sou uma pessoa que dá certo, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou útil. Nossa. Né? Então, tem linhas de pensamentos que eles são, que vão exatamente ao contrário do sucesso profissional. Se você entrar numa grande corporação com um pensamento lá dentro de que você é fraco, na hora de uma entrevista de emprego, você vai lá confiante? Não tem como. Não né? tem como, né? Não tem jeito. Você vai na entrevista de emprego imaginando que vai ser uma coisa horrível, uma coisa que você não vai dar conta, né? E aí vai vir vários pensamentos automáticos, né? Fala assim, nossa, se você me perguntar alguma coisa que eu não sei, né? E aí a pessoa começa a ficar insegura né? mesmo. Muito insegura, muito insegura. Então tem que ir trabalhando, né? O tem que ir trabalhando, também, né? a autoestima né? também. E aí, esse que você me perguntou sobre o método de tratamento, ele vai fazendo com que a pessoa comece a ter acesso a essas informações. E é interessante ressaltar que a gente, na condição de terapeuta, não sabe. Tá? A descoberta desses pensamentos é uma coisa que acontece em equipe. Eu e você vamos juntos descobrir aquilo que você pensa e que não veio por uma visão ainda racional. Né? E o momento dessa descoberta ela acontece junto. E aí depois disso a gente ajuda com que o paciente perceba os momentos em que ele está agindo de acordo com esse pensamento disfuncional. E aí então, depois que ela identificou como ela funciona, o momento que isso está acontecendo, fazer a correção dele. Falou, não, peraí, tô pensando uma coisa que não tem base na razão, não tem base na lógica, não tem para que eu estar aqui me achando fraco, se me chamaram para uma entrevista de promoção, porque algum atributo positivo me viram. Com certeza. E então eu vou lá, vou falar o que eu sou e pronto. Sim, isso é o se auto-sabotar, né? Que a gente, costuma ver tanto e às vezes até a gente, né, se depara com isso no dia a dia. Às vezes você tá num dia mais frágil e aí você se auto-sabota ali por uma insegurança, de repente uma fase da sua vida que nada tá dando certo. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. E eu gosto de também comparar o psiquismo da gente, a vida da gente, como um barquinho. Né? Você fala assim, sabotagem, o que é sabotagem? Se for fazer uma analogia com um barco. Sim. Você tá lá no barquinho, você fura, né, o assoalho dele, vai entrar água e o barquinho afunda. Sim. Né? Então, às vezes a gente tem ideias, por exemplo, eu sou fraco, eu sou frágil. E eu, consequentemente, vou caminhar minha vida, vou caminhar meu barquinho para provar que eu sou forte. Né? Então eu boto meu barquinho na água e ele começa a ir. Só que quando eu atinjo essa situação de força, eu vou me prender àquele momento em que eu dizia que eu era frágil. E aí eu furo meu barquinho, né? E volto para a mesma situação de antes. Eita. Né? Então assim, porque como eu já vou dizer tanto, eu já pus na minha cabeça
que eu sou frágil, no momento em que essa fortaleza aparece, a gente desconhece. Porque é uma coisa tão nova, uma coisa que a gente não está acostumado, Sim, que nos sim. assusta. Sim. E a tendência é realmente se sabotar e voltar para o estado Sim. original. Você sabe que isso me faz pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque além da gente se sabotar muitas vezes, você tem que estar muito em alerta com os comentários que nos rodeiam. Porque isso faz com que você afirme que não tá legal, que você tenha certeza que, não, eu não sou bom para isso mesmo. Você viu o que o fulano falou? Realmente eu não sou muito bom. Então, se você não se atentar, né, e tiver esse seu lado de positividade muito aflorado em você, você não consegue nem retomar uma carreira profissional, não é, Iago? Sim, sim. Não consegue a carreira profissional, você não consegue se engajar num relacionamento, você não consegue construir as coisas que você planejou para sua vida. Exato. Né? E ouvir essa plateia, né, das pessoas que estão ao redor da gente falando alguma coisa, ele pode servir tanto para fazer com que a gente pense diferente sobre nós, de uma forma positiva, ou para validar ideias negativas que já plantaram na gente e que a gente está lutando para não ter mais. Né? Então, a observação de quem está perto da gente também é muito importante, porque se a gente vai começar a tentar mudar os nossos pensamentos, mudar o que a gente ouve, também faz parte disso. Sim. Para a gente finalizar, de que forma? De forma prática, vamos pensar, Iago? Não só lá no seu consultório, né, lidando com o psicólogo. Eu quero saber no nosso dia a dia. Eu saí ali da sua sala agora, e aí a minha semana, como pode ser diferente? Para que eu continue trabalhando essa sua metodologia, entendeu? Esse processo aí, para a gente ter o resultado. O que eu posso fazer na minha casa, no meu trabalho? Sim, sim. Na verdade, existem muitas técnicas, né? Eu gosto muito de dar tarefa de casa, né? E as pessoas se surpreendem. Falam, nossa, psicólogo dá tarefa, Você né? dá tarefa? Eu dou tarefa de casa, gente. sim. Eu dou tarefa de Uma casa, tarefa então boa? É uma tarefa boa. Tarefa Às vezes boa? eu peço para um paciente meu, assiste um filme que fala sobre esse assunto, leia um livro sobre isso, e ele vai exercitando essas coisas em casa, né? Joia, Então, muito uma bom. coisa muito legal que a gente recomenda é uma técnica que chama RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais. Tá? Certo. E aí, o que você vai fazer? Quando você estiver percebendo algum pensamento que te faz mal ou uma sensação ruim, você vai anotar esse pensamento. Anota ele, escreve ele num papel, tá? É muito comum que numa crise de ansiedade, se você estiver ansioso lá para uma entrevista de emprego, você vai escrever uma série de coisas. Você, vai dar errado, não vão gostar de mim, eu vou passar vergonha, né? E aí você vai escrevendo todos esses pensamentos. É muito comum que as pessoas enchem uma folha de pensamentos negativos que estão fazendo ela sofrer. Olha só. Depois disso, o próximo passo é você ler esses pensamentos, tá? E se for o caso, você mostra para alguém. Fala assim, Joyce, eu tô pensando nessas coisas da entrevista que eu vou, o que você acha sobre isso? Boa, também é legal. Nesse momento, você vai estar emprestando a sua racionalidade para mim, porque a minha não tá funcionando muito bem agora. E aí isso vai ajudar com que eu comece a pensar mais racionalmente. E também fazer os questionamentos, né? Como é que eu sei que eu vou ir mal nessa entrevista? Que prova eu tenho? Isso é uma coisa que vai acontecer no futuro? Eu não tenho bola de cristal. Claro. Nada garante que eu vou ir mal. Nada garante. Né? E pode ser que a entrevista vai ser ótima, que eu vou arrasar na entrevista, que eu vou passar logo de primeira. Então, fazer esse questionamento. Como é que eu sei disso? Que provas eu tenho que isso vai acontecer? Que provas eu tenho que não vai acontecer? Né? Esses questionamentos eles vão trazer uma sensação de tranquilidade muito boa. Tá? E é um caminho ótimo aí para você começar. E para se aprofundar, no caso aí, é você buscar ajuda profissional com as outras técnicas. Hoje eu acumulo em torno de 47 técnicas. Olha só. Que é para ir ajudando mesmo, né? Identificando esses pensamentos e ir corrigindo. Ou seja, né, gente, é possível mudar, né? É possível mudar. É possível, né, Iago? A gente fica tão preso, né, a alguns pensamentos ruins, ou então fica preso com uma experiência que você teve, uma experiência muito ruim, né, Iago? E fica remoendo aquilo ao longo dos anos. É possível trabalhar, é possível construir uma vida nova, diferente. Exatamente. E ter a certeza plena de que o que você viveu no passado não claro. vai garantir como vai ser a sua vida no futuro. Você pode ter tido uma vida muito difícil, só que isso não garante que o seu futuro, né, não vai ser bom, não vai ser prazeroso, não vai ser maravilhoso. Tá? Então, se desprende do seu passado e começa a reescrever agora, com novos pensamentos, com novas atitudes mentais,
que as coisas tendem a melhorar. Não só com pensamento positivo, mas também com atitude, viu, gente? Esse cara aqui, ó, defende atitude. Então, faça diferente, começa a fazer coisas novas, diferentes. Mudar um pouquinho o trajeto, ó, o que eu fazia antes que não dava certo, vamos fazer agora algo novo que pode ser que Pode ser que surta bons resultados. surta né? bons resultados. Iago, adorei. Você Já gostou? deu Que nosso bom. tempo, viu, gente? Eu também gostei muito. Foi muito legal. Isso é um Prazer. assunto que muita gente se identifica, né? Sim, Com sim. certeza, muita gente passou por diversas experiências que eu tenho certeza que a gente pôde auxiliar de alguma forma, né, Sim, Iago? sim. E isso é o que a gente fala sobre autoconhecimento. Nada mais é do que isso, Nada mais é né? do que isso. Com certeza. Saber o que você pensa é se conhecer. Saber o jeito que você... As coisas que você sente, as coisas que você faz, é se conhecer. Não é? Muito bem, é isso E é um mesmo. movimento extremamente importante. Eu gosto de dizer para as pessoas também que não parta dessa vida para a próxima sem deixar de conhecer a pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Com certeza. Show. Adorei. Muito obrigada. Acho, eu que agradeço. Viu? Obrigada mesmo. As portas estão abertas aqui para que você volte e a gente discute temas aí ainda mais incríveis. Mais incríveis. Tá bom? Tá quase pronta. Laísa. Estamos finalizando. Agora já começou a dar medo, né, Joyce? Ai, deixa eu ver aqui de frente. Nossa, tá. Tá começando. Não, ela já chegou, já meio que amedrontando, né, gente? Então falta pouco? Falta pouco. Falta pouco? Sim. Vamos para um break. Daqui um pouquinho eu volto com elas aqui, tá? Aê, gente, muito bem. Nossa, que papo gostoso hoje, hein? Tô adorando. Agora, para finalizar, chegou a hora de saber como é que tá a maquiagem aqui e também os últimos detalhes da make de hoje. Mas espera lá, segura aí comigo. Eu quero antes dar um alôzinho, falar aqui da Thaís Romeira. Gente, com a Thaís você garante aí os batons, blush, sombras e muito mais, viu? Das melhores marcas importadas. E por que comprar uma maquiagem importada, hein? Já parou para pensar? Quem já usou não discute a qualidade, o acabamento e a durabilidade da maquiagem. E para você aí profissional, é mais valor agregado ao seu trabalho. Então, procure a Thaís Romeira para fazer suas encomendas aí de diversas marcas aí nacionais e importadas. Tá legal? Thaís Romeira, maquiagens importadas, é com ela. Então, olha aí, faça sua encomenda, tem o telefone dela aí na tela, tá? E entre em contato. Tá legal? O telefone é o 016 99712 0612, Thaís Romeira. Então agora vem comigo aqui, vamos mostrar essas lindezas. Tem uma que tá mais ou menos, viu, gente? Lindeza, porque olha, tá muito assustadora. A Laísa Magalhães preparou qual maquiagem hoje? Qual é o tema, Laísa, pra gente reforçar? Jogos Mortais. É o boneco de ventríloco, né? Por isso que tem essa parte. Tá. Então é bem aterrorizante. A gente colocou uma lente de contato pra Olha ficar só, mais assustador. Levanta um pouquinho o rosto, só pra mostrar a lente. Olha isso, gente. Ficou muito assustador, viu, Laísa? Ficou muito... Qual foi a técnica que você utilizou nessa maquiagem? Fala um pouquinho pra gente. Bom, o que é pra chamar atenção mesmo são os olhos, né? Que são bem marcantes. Tá legal. Então a gente fez a pele craquelada pra ficar mais assustada. Então foi todo um proposital conjunto, isso? sim. Tá vendo? A sobrancelha bem marcada, Sim. as bochechas e a boca. E aqui é a parte onde abre o Que boneco. legal. Ô, Thaísa, fala um pouquinho de você. Você trabalha com maquiagens temáticas há muito tempo ou tá arriscando, tá se aventurando? Sim, eu sou maquiadora profissional há 7 anos. Sim. E eu amo essa profissão. Há 3 anos eu trabalho na clínica New Look como maquiadora. E é ótima, viu, gente? Excelente, perfeita. E agora eu tô me interessando bastante pra esse mundo artístico. Mas tá tendo procura? Tendo procura, sim. Olha que Principalmente legal. agora no Halloween, né? Sim, pra essa semana. E Sim. fala, você já fez, fora essa maquiagem de hoje, teve algum outro tema que você... Sim. Produziu? O ano passado eu fiz o Coringa e ficou bem legal. A gente pintou o cabelo de verde. Eu fiz todas as tatuagens, ficou bem legal. Colocamos os negócios no dente, sabe, pra parecer prateado. Ah, sei, Ficou bem sei, legal, sei. todo detalhe. Uau, que legal. E gostou dessa experiência? Sim.
Eu gosto. Qual gostou mais? E agora o boneco é o meu preferido, É, né? Porque eu tô olhando pra ela e eu tô ficando com medo. Sim. Você acha que conseguiu chegar no resultado que você tanto buscou? É isso? Eu tô bem satisfeita com o resultado. Muito bem. Ela preparou aí uma apresentação, né? Pra gente finalizar. Eu quero aproveitar e reforçar, gente, como eu disse, já desde a semana passada nós temos aí telespectadores, pessoal que vem nos acompanhando, né? Pra votar. Muita gente já veio votando. Então hoje é o último dia para que você vote, participe, fale qual é a maquiagem sua que foi a preferida. Lembrando que esses votos, gente, eles estão sendo mais pra gente poder sentir um pouco a popularidade, fazer de forma mais participativa. Para os fãs dessas lindezas, dessas maquiadoras, tivemos também um maquiador aqui, tá? Mas o que vai valer mesmo é quinta-feira, que nós vamos receber aqui uma convidada especial que vai dar o seu voto para o grande ganhador aí do concurso. Tá legal? Tem aí o telefone de contato, né? Tem os dados aí da Laísa Magalhães, quem quiser conhecer ela, tá legal? Quer aí vamos finalizar com ela, ô Laísa? Vamos finalizar. Antes de eu dar tchau pra vocês, ó, dá um zoom aqui pra ela. Vamos lá. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Aê, gente! Muito obrigada. Quero deixar um beijo muito grande para você que me acompanhou hoje mais uma vez aqui essa semana. Obrigada pela sua audiência. Continue aí me acompanhando pelas redes sociais. Tem aí os meus contatos também, @JoycePirola no Instagram, lá no Facebook também, na página. Acompanhe aqui todos os nossos bastidores, tá legal? Gente, amanhã tem muito mais para vocês, tá? Ó, beijo, fiquem com Deus e votem, hein? Participem. Até amanhã, gente. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.